1 Coríntios, capítulo de número 2. E enquanto você abre, eu vou orar. Senhor eterno, Pai todo-poderoso, diante do Senhor nós vivemos. E precisamos viver uma vida, Senhor, a qual o Senhor nos garante que é de plenitude. E nós queremos viver essa plenitude de vida, essa sublimidade. E só pode ser vivida através do Teu Santo Espírito. Abençoa, Senhor, as crianças, juniores, adolescentes, a nós aqui, aqueles que nos assistem, Senhor, ao vivo, pela internet. E que o Senhor possa fazer grandes coisas. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo de número 2, eu vou ler dos versículos 6 ao versículo de número 16. Diz assim a palavra do Senhor: Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, segundo Isaías, está em Isaías 64:4. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Isso está em Salmo 94:11. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, o apóstolo Paulo, ao estar escrevendo a esta igreja, e ela era uma igreja que talvez a igreja do Novo Testamento, a igreja mais complicada a qual nós vemos aqui. Era uma igreja interessante. Era uma igreja que tinha dons do Espírito Santo, mas ela era uma igreja carnal. Ela era uma igreja que ela se direcionava pelas coisas da carne e não pelas coisas do Espírito. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui de um dualismo que existe, muito grande, principalmente dentro da igreja, que é a sabedoria humana, do mundo, e a sabedoria de Deus. Mesmo sendo sabedoria as duas, há uma diferença diametral entre elas. A sabedoria do homem é uma, a sabedoria de Deus é outra. A sabedoria do homem, dos homens, ela é uma sabedoria finita, limitada, e que ela desvanece ao longo do tempo. Por exemplo, nós vemos aqui que ele está falando, não a sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Tanto os poderosos como a sabedoria dos poderosos, ao longo do tempo, vêm sendo reduzidas a nada. Nós estamos vendo isso.
estão caindo governantes, estão caindo poderosos, mas o Senhor permanece o mesmo. E há então uma grande diferença que nós precisamos entender. De o fato de estarmos dentro da igreja, isso reflete que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós vivemos uma realidade chamada comunidade de fé. Nós vivemos uma realidade que se chama Palavra de Deus. Nós vivemos uma realidade que chama-se Espírito Santo. E estarmos dentro de uma igreja é diferente também de estarmos submetidos ao Espírito Santo. Nós estamos numa igreja, e glórias a Deus por isso. E nós temos que então viver como igreja. Igreja esta que ela é dirigida, direcionada pelo Espírito Santo. Olha, João 14:17 diz assim: o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. O mundo, ou seja, o mundo, aquelas pessoas que estão no mundo, aquelas pessoas que não entregaram sua vida a Jesus, não pode recebê-lo. Não pode receber. O Espírito Santo, ele é destinado a um povo que abandonou os seus pecados e passa a viver uma vida de santidade. Isso é possível completamente, se tivermos o Espírito Santo. Se não tivermos o Espírito Santo, tudo fracassa. Tudo vai ralo abaixo. Então o Espírito Santo, ele é separado para a igreja, para a noiva. E João continua dizendo, então, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Opa, aqui então tem uma outra coisa, uma situação interessante. Não conhecê-lo, tudo bem, mas o mundo não o vê. Isso quer dizer que a igreja pode ver o Espírito Santo. E agora eu pergunto para mim e para você, você já ouviu? Você já viu o Espírito Santo? Eu o vi. E você também. Só que talvez não conseguiu entender que era o Espírito Santo. Mas a palavra que não mente, ela diz aqui, que podemos vê-lo e conhecê-lo. E diz aqui, mas vocês, se referindo à igreja, o conhecem. Por quê? Porque ele vive com vocês e está em vocês. Nós o conhecemos, porque ele vive em nós. Então veja bem, nós que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, e entregar a vida a Jesus não é um ato filosófico, nem um ato intelectual, é uma rendição. Render-se ao Senhor Jesus Cristo é entregar o domínio da sua vida, as decisões da sua vida a Jesus. A vida não é mais minha. Minha vida não me pertence. Há décadas atrás, quando eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, ela deixou de ser minha. Eu não tenho mais a propriedade, o certificado de propriedade da minha vida. Eu coloquei nas mãos de Jesus, eu o devolvi a Jesus. E os cristãos verdadeiros fizeram isso. Entregaram seu certificado de propriedade nas mãos do Eterno, Jesus Cristo. Não é um ato místico, como se diz assim, aceita Jesus. Como se um simples verbalizar, eu aceito Jesus, o céu já lhe é garantido. Não é. Porque entregar a vida a Jesus é muito mais do que uma verbalização. Primeiro precisa crer, com o coração se crê, e com a boca somente se confessa. Então, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, precisa fazê-lo. E eu não estou falando com visitantes, estou falando com a igreja. Porque tem muita gente dentro da igreja que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Que ainda controla a sua vida. Que ainda continua tomando suas decisões independentemente do Espírito Santo, de Jesus. E por que isso? Exatamente é isso que eu quero pregar essa noite. Tem muitas pessoas dentro da igreja, e há uma estatística na Bíblia que diz que metade da igreja não vai para o céu. É a parábola das 10 virgens,
que fala que 5 virgens, elas são nécias, loucas, irresponsáveis. E 5 virgens, não, elas são sábias, puras. E qual era a diferença entre elas? O óleo das lamparinas. As prudentes levaram óleo para as lamparinas. E o óleo, todos nós sabemos que representa o Espírito Santo de Deus. E as nécias, elas não tinham levado óleo para passar a noite, não nas trevas, mas em luz, o Espírito Santo. Mas diz que elas eram virgens. Ou seja, está falando da igreja. 50% estatisticamente, biblicamente falando, não vai para o céu, das pessoas que estão dentro da igreja. Mas foram pessoas que entregaram as suas vidas a Jesus, mas não conseguem viver Jesus. Não conseguem viver Jesus. Não conseguem ver o Espírito. Quando a Bíblia diz que nós podemos ver o Espírito. E mais do que isso, nós podemos ver Deus. Ver Deus. Não na sua glória, mas nós podemos ver Deus nos mínimos detalhes. Eu sempre, quando falo de ver Deus, lembro do irmão Tranquilino. Do irmão Tranquilino passeando na Lagoa do Mingone, olha os peixes e começa a chorar. E ele começa a chorar porque ele vê Deus. Ele vê Deus na natureza. A Bíblia diz isso. Os céus anunciam a glória do Senhor. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ao olharmos para o céu, nós precisamos ver Deus. Ao olhar o seu filho, você precisa ver Deus. Ao olhar-se no espelho, você precisa ver Deus. Hã? Os cristãos, os crentes da igreja primitiva, foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia. Por quê? Porque as pessoas olharam e disseram: puxa, como vocês são parecidos com aquele da Galileia, o Cristo. Vocês são cristãos? Porque olhavam e viam Cristo neles. Então nós podemos ver Deus. Mas isso é nos roubado. Isso é nos roubado, ou às vezes nós negligenciamos. Querido, eu quero hoje, essa noite, como Abacuque, ele orou ao Senhor assim: aviva a tua obra no decorrer dos dias. Eu quero pedir e clamar que tua alma seja avivada. Que o teu espírito renasça das cinzas, se assim for. Que o teu espírito, ele reviva no decorrer dos dias e no decorrer dos anos. Para quê? Para vivermos Deus. Para vivermos as coisas de Jesus. Muito bem. Então, qual é a importância do Espírito Santo nas nossas vidas, uma vez que nós entregamos a nossa vida a Jesus e passamos a ser morada do Espírito Santo? Paulo fala isso por 2 ou 3 vezes aos Coríntios, fala: não sabeis vós que são morada do Espírito Santo? E Paulo fala isso. Os da casa de Cloe me disseram que há divisões entre vocês, e agindo assim, não são carnais vocês? E aí então, por que nós precisamos do Espírito Santo? Quando falamos do Espírito Santo, vem Pentecoste. Nós já estamos condicionados a isso, a poder. Falar em Espírito Santo, há um condicionamento até histórico, por causa do movimento pentecostal, da Rua Azusa, e logo nos vem, a mente, poder, dons. E isso é verdade. Só que o apóstolo Paulo, na mesma carta, ele vai começar a falar de dons lá no capítulo 12. Mas ele não deixa de falar do Espírito Santo aqui no começo. Porque para chegar lá no 12, ele vai ter que passar do 1 ao 11. E ele vem falando sobre o Espírito Santo, e a carta aos Coríntios é sobre o Espírito Santo. Nós precisamos ler acuradamente para entender que para nós começarmos a falar de dons, nós precisamos do Espírito agindo de uma outra forma antes das nossas vidas, e é o que eu quero falar com você. Por quê? Mais uma vez eu friso, para que vivamos Jesus. Para que vivamos essa vida de plenitude. Uma vida de totalidade.
Porque a nossa vida, ela mudou. Do momento em que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, tudo se fez novo. A palavra diz isso, tudo se fez novo. Não é mais uma mesmice, tudo se fez novo. Então vamos lá. O versículo número 12 vai começar a dizer para nós o porquê nós precisamos do Espírito Santo. E ele vai falar aqui: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. Então aqui está dizendo que ao nos convertermos, nós não recebemos esse Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito, está com letra maiúscula, que ele é procedente de Deus. Ou seja, ao nos convertermos, nós não recebemos o Espírito que procede do mundo, do século. Nós não temos mais nada a ver com o mundo. Irmãos, ponha isso na sua mente, ponha isso no seu coração, principalmente no seu coração. Você não tem mais nada a ver com o mundo. Você não tem nada mais a ver com o pecado. Acabou. Acabou. Foi colocado ponto final. Acabou o mundo para mim e para você. Acabou as borracheiras, acabou as orgias, acabaram as bebedices, as fofocas, as calúnias. Acabou o pecado. Acabou. Porque esse espírito que procede do mundo não é para nós, mas para nós é o espírito que procede de Deus. Para quê? Primeiro, está dizendo aqui, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Primeira coisa, por que não conseguimos viver na plenitude o Senhor Jesus? Porque nós não entendemos as coisas que Deus tem nos dado. Nós não entendemos. E aqui a palavra diz que nós recebemos o Espírito que procede de Deus exatamente para entendermos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Para entendermos o que Deus está nos dando, nós precisamos entender através do Espírito Santo de Deus. Aqui Paulo começa dizendo: eu estou falando da sabedoria humana para aqueles que já têm maturidade. Isso na NVI. Na Revista e Atualizada, ele vai falar sobre aqueles que já são experimentados. Crente que não tem o Espírito Santo não cresce. Ele nunca amadurece. Ele é verde, palmeirense. Ele é verde. Graças a Deus os palmeirenses são minoria aqui dentro, né? Bom, muito bem, brincadeira, deixando as brincadeiras à parte. Querido, se não tivermos o Espírito Santo, não vamos amadurecer. E que maturidade é essa que o Senhor está nos falando? Que vem através da experiência com o Espírito Santo. Deus deu uma ordem ao homem, a primeira ordem que Deus deu ao homem, e ela vale para mim e para você ainda hoje. Ele disse para Adão e Eva assim: crescei, e o quê? Multiplicai-vos, gera filhos. A igreja precisa crescer e multiplicar, gerar filhos. E sem o Espírito Santo, nós somos crianças, e crianças não geram filhos, não são estéreis, mas não estão prontas para gerar filhos. O que o crente precisa fazer é gerar filhos espirituais. Nós precisamos gerar crente, gerar pessoas tementes a Deus. E na carnalidade nós não conseguimos fazer isso. E é exatamente o que o diabo, que é o inimigo das nossas vidas, quer, que nós sejamos crentes infantis. Ele não quer que as pessoas vão para a igreja. Ele quer entulhar as igrejas de pessoas, porque se a igreja estiver entulhada de pessoas, as pessoas, hoje a igreja, sabe como que a igreja, ela vê se ela está crescendo? Por números, estatística, e isso é mundano, porque não quer dizer que uma igreja que tem 10, 20, 100 mil pessoas, ela é uma igreja de Cristo, ela pode ser uma sinagoga de Satanás. Porque uma igreja cheia de gente, como essa igreja de Corinto, é uma catástrofe. Porque a pessoa acha que ela está salva, mas ela é uma criança na fé, e ela não consegue gerar outras vidas. E o diabo quer manter ela lá dentro. Vai, pula, vai, se alegra, vai. Emoção.
Tem muita gente que confunde um simples arrepio com um agir do Espírito Santo de Deus. Ele quer que nós entendamos as coisas de Deus. Para entender as coisas que Deus nos dá, nós precisamos do Espírito Santo. Porque o crente hoje está condicionado a pensar que só de Deus só vem coisa boa. Jesus morreu, isso é bom? Não, ele apanhou, ele foi humilhado, cuspido na cara. E ele morreu, e era a vontade de Deus. Paulo foi apedrejado, Jonas foi engolido pelo peixe, vomitado na praia. Jeremias, o profeta chorão, jogaram ele dentro de um poço vazio, começou a afundar na lama. Isaías, cerrado ao meio. Mas nós estamos condicionados àquele troço assim, estou em paz, é de Deus. Essa paz que a Bíblia fala não é a paz do mundo. A paz de Cristo é a isenção de guerra contra Deus. A gente pode estar passando o maior aperreio aqui na terra, mas é Deus que está forjando a melhor lâmina. Porque as melhores lâminas são forjadas no fogo. Só que para entender isso, só através do Espírito Santo. Está sofrendo, esse troço não é de Deus, não. Esse troço não é de Deus, às vezes é de Deus, sim. Então, primeira coisa, não dá para falar de dons, de querer falar em mistério, em línguas, em profecia, em revelações, se nós não entendemos Deus. Se nós malemar entendemos o que Deus quer para nós. Você sabe o que Deus quer para você? Que você cresça e que gere filhos na fé. A começar pelos de dentro da sua própria casa. Teus filhos precisam ser crentes, irmãos. Meu maior medo é os meus filhos olharem para mim e quererem abandonar a igreja. Não pode. Eles têm que olhar para mim e falar, vale a pena viver Cristo. Vale a pena. Porque aquilo que meu pai prega, ele vive. Porque aquilo que ele fala, ele faz. E é assim que nós vamos gerando vida dentro de casa. O que falamos, fazemos. O que somos num lugar, somos no outro, porque nós somos o mesmo. Amém? Para entender as coisas de Deus, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos amadurecer, experimentar Deus. Experimentar Deus. Ele quer ser experimentado. Ele quer ser provado. Mas nós precisamos fazer isso através do Espírito Santo. Querido, nós precisamos passar a fase da emoção. Nós precisamos fechar essa fase nas nossas vidas. Você que assiste, você que está aqui, passe a fase do arrepio, passa. Vai mais para frente. Hebreus 6:1 diz assim, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Avança, querido, vai para frente. Vai para frente. Amadurece para entender as coisas que são de Deus. Segunda coisa está no versículo de número 14. Diz assim, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Então a primeira coisa é entender o que Deus nos dá. Precisamos entender. Temos o Espírito para começar a entender essa nova vida. E precisamos ter o Espírito para começar a aceitar as coisas de Deus. As coisas que vêm do Espírito de Deus. Existem muitas pessoas que não aceitam o que vem de Deus. Às vezes vem de Deus uma demissão. Eu não aceito esse troço. Eu não aceito. Às vezes é de Deus, querido. Deus te tirando lá de dentro para não te perder. Para a tua família não te perder. Tem muita gente que entra dentro das empresas e se confunde com o mundo lá dentro das empresas. E a empresa faz mal. Faz mal. Olha, há uma radicalidade no Evangelho que ela é sobrenatural. Quando o Senhor Jesus diz isso, olha, se teu olho te faz pecar, arranca um olho, e é melhor você entrar no céu caolho, do que com os dois ir para o inferno. Se tua mão direita te faz pecar, corta a tua mão, é melhor você entrar maneta no céu, do que com as duas mãos ir para o inferno.
Há uma radicalidade muito grande. E nós precisamos aceitar as coisas de Deus, e para aceitá-las é só pelo Espírito Santo de Deus. Em Deus nós temos muitas bênçãos, mas muitas lutas também. E eu creio que até mais lutas do que bênçãos. Só que o peso de uma bênção é muito maior do que 1 milhão de lutas. Só que o resultado de uma luta, às vezes é uma bênção maravilhosa, não é? Porque nós saímos daquela luta muito melhores, muito melhores. Eu tenho amigos pastores que passaram lutas que eu clamo a Deus para que eu nunca passe, que talvez eu não suportaria, mas que passaram por essa luta outras pessoas. Conversei com um amigo essa semana, fomos tomar um café, um amigo querido, pastor do peito, passou uma luta muito grande na sua família, descobriu uma coisa, depois já de ter neto, que a mulher dele, ela era possuída sexualmente pelo cunhado, e aquilo arrasou o irmão. E eu me lembro dos primeiros choros dele, ele chorava copiosamente no meu ombro, e muitas pessoas diziam: larga essa mulher. Aí Deus levantou um santo varão, um outro pastor, e o disse assim: não abandona sua mulher não, querida, ama ela, ama até o final, porque a chaga da separação vai ser maior do que a chaga da luta. E ele acolheu aquilo no coração e prosseguiu. E nós fomos tomar um café, e ele em lágrimas me disse assim, anos depois, 15 anos depois, ele disse assim: irmão, amigo, obrigado, porque hoje eu já pude dizer para minha mulher que ela é minha mulher, e ela já pôde dizer que eu sou o homem dela. Ela não é mais só a mulher que divide a cama comigo, ela divide a vida comigo. Lutas que fizeram ele um pastor melhor, um pai melhor, um marido melhor, porque ele aceitou o trato de Deus. Queridos, se não tivermos o Espírito Santo de Deus, nós seremos infantis, nós seremos como aqueles velhos que não querem crescer, que querem ser crianças, adolescentes o resto da vida, espiritualmente falando. Nós precisamos do Espírito, muito antes das línguas e das revelações, para entendermos as coisas de Deus, e para aceitarmos as coisas que vêm de Deus. No mesmo versículo 14, aqui ainda vai falar outra coisa. Então, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucura, e não é capaz nem de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Ou seja, as coisas espirituais só são discernidas através do Espírito Santo. As coisas carnais não, as coisas carnais se discernem carnalmente, mas as coisas que vêm de Deus só são discernidas através do Espírito Santo de Deus. Agora, a palavra discernir, ela é importante, porque ela vai muito além de entender, muito além de aceitar. Ela até vem antes do entender e o antes do aceitar. A palavra discernir, ela significa o seguinte: colocar-se no meio das coisas e começar a separá-las. Então seria o seguinte, seria como, por exemplo, você chegar e dar aquela arrumação anual lá no seu escritório ou no seu guarda-roupa. Você se coloca no meio das coisas e diz: isto serve, isto não serve, isto serve, isto não serve. Discernir as coisas de Deus é se colocar em meio às coisas que estamos vivendo e conseguir separar: isto é de Deus, isto não é de Deus. E isso só com o Espírito Santo.
Porque muita gente fala assim, isso não é de Deus, e às vezes é. Isso é de Deus, e às vezes não é. Só conseguimos fazer isso através do Espírito Santo. Conseguir entender e enxergar que aquilo é de Deus ou não é de Deus. Querido, se nós não sabemos nem discernir a mão direita da mão esquerda, como queremos profetizar? Como queremos revelar? Como queremos falar em línguas? Nós nem podemos pensar nisso, se nós não sabemos nem se o negócio é de Deus ou não é. Quantas vezes você fez alguma coisa por impulso? É outra coisa terrível para um cristão. Emoção e impulso. Comprou coisa por impulso, fez coisas por impulso, deu oferta por impulso, fez tudo por impulso. Não soube discernir se aquilo era de Deus ou não. O diabo podia estar querendo te quebrar. E com uma carinha de espiritualidade, porque o diabo se traveste até de anjo de luz, não é? Ele era Lúcifer, anjo de luz, ele sabe como fazer isso. Ele não esqueceu, ele sabe. Nós precisamos começar a discernir as coisas de Deus. E quando nós vamos lá para o escritório, quando nós vamos lá para o guarda-roupa, nós estamos organizando as coisas. Quando nós temos o Espírito Santo, nós estamos organizando a nossa vida. Estamos colocando em ordem a nossa vida. É o que Deus quer para mim e para você. Colocar a tua vida em ordem. Querido, põe tua vida em ordem. Põe em ordem. Olha, nós gostamos de meter o pau na Igreja Católica. Nós gostamos de meter o pau em Maria. Nós gostamos de meter o pau no Papa. Mas olha, eu vou falar um negócio para você, hein? Rapaz, eu bati palma para o Papa, para o Francisco. Voando do Chile para a Itália, 2 comissários de bordo, casados, vão conversar com o Papa. E o Papa deu ouvidos para eles. E eles disseram que eles eram casados no civil, não sei há quantos anos. E eles não eram casados no religioso, porque quando eles foram casar no religioso, teve, se eu não me engano, um terremoto, e destruiu a igreja. E aí o Papa conversa com eles, conversa ali rapidamente, os aconselha, pergunta se eles querem viver a vida inteira juntos e acertarem a sua vida. Eles dizem que sim, o Papa casa eles dentro do avião. Bate palmas para o Papa. Nós precisamos bater palmas para o Papa. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos criticando eles, mas nossa vida está uma bagunça. Nós precisamos botar ordem na nossa vida. Os irmãos estão casando aqui na igreja. Eram casados só no civil, vamos acertar. Vou casar no religioso. 16 anos depois, 20 anos depois, vou acertar. Sabe por quê? Porque esse negócio de ordem e organização é coisa de crente. É coisa da igreja, amém, irmão? Então põe em ordem a tua casa. Foi o que Deus falou, né? Para o rei Ezequias. Para o rei Ezequias, através de Isaías. Você vai morrer, Ezequias. Vai morrer. E ó, foi embora. Aí ele vira, ele ora, e Deus chama Isaías, pode voltar que eu ouvi a oração do rei. E ele volta e fala assim, eu vou te dar mais 15 anos de vida, mas põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Querido, o que está desorganizado na tua vida? O Espírito Santo nos dá condições de organizar. De nós entrarmos no meio da nossa vida e falar, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. E abandonar o que não é de Deus, por mais difícil que seja. Querido, eu sei tanto quanto você, como é difícil abandonar algumas coisas. Mas eu sei que quando nós decidimos e damos o primeiro passo, o Espírito nos ajuda, nos auxilia. E essa noite aqui, o Espírito te trouxe aqui, ou te colocou para assistir aqui, para você colocar a tua vida em ordem, para organizá-la. Chega, meu querido, de levar a vida com a barriga. Deixa a vida me levar aqui, ó. Deixa o Espírito me levar. Amém? É o Espírito de Deus que tem que nos levar. Porque essa estrada a qual nós estamos indo, ela é reta, mas ela é apertada. E na carnalidade nós não vamos chegar lá no alvo dela. E o alvo dela é o céu.
Põe em ordem a tua casa. Organiza a tua vida. Tua vida pode estar uma bagunça. É momento de organizar a tua vida. Pôr em ordem, fazer as coisas com ordem e com decência. Para isso tem que ter coragem. Às vezes eu abro algumas gavetas ali da minha escrivaninha e falo, Jesus, tem que ter coragem para arrumar. Às vezes você abre o seu guarda-roupa e fala, Deus eterno e todo-poderoso, para arrumar, não é verdade? E às vezes a gente dobra o joelho e fala, Deus eterno e todo-poderoso, meu coração está amargo. Põe em ordem. Querido, você precisa tratar a tua amargura. Tem gente que não aguenta mais viver do teu lado. Você é muito amargo, muito chato. Chato. Deus não é chato. Começou a revelação. É verdade. Tem os camaradas que são muito chatos. Sabe que Deus nos deu a vida para a gente ser feliz, amigão. Para ser feliz. A palavra de Deus diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Já viu como eu sou bonitão? Ó o barbão, ó. Coração alegre aformoseia o rosto. Deus faz uns pitbull virar uns negócios bonitos, rapaz. É verdade. Larga de ser chato, larga de ser amargo. Seja uma pessoa boa, de boas palavras, palavras que geram vida. Eu acabei de dizer, esse negócio de muito ímpeto é meio complicado em algumas vezes. Pedro arrancou da espada e decepou a orelha de Malco. E aí Jesus falou, Deus amado, Pedro, embainha esse troço, porque quem vive pela espada, perecerá pela espada, né? E querido, às vezes nós estamos com duas pedras na mão, duas espadas, nós estamos sempre armados. Desarma a tua vida, amigo. Eu entendo que muitas vezes é um processo de defesa da tua vida. Eu entendo, eu já tive muitos processos de defesa na minha vida. Porque às vezes a gente é tão maltratado que nós criamos processos defensivos na nossa vida. Mas Deus, Ele quer tratar tuas feridas. Deus quer tratar a nossa alma. O que é uma ferida, Ele quer transformar em cicatriz. Só que tem gente que gosta de uma autocomiseração, que gosta de, sabe, de ficar remoendo aquelas coisas. Parece Esaú, se consolava pensando em matar o irmão. Isso é ira, isso é pecado. Esse troço é pecado, sabia? A ira é pecado. Os iracundos não entrarão no reino dos céus. Os céus é dos pacificadores. Eu sei que você foi machucado, mas eu posso dizer uma coisa: Jesus fechou todas as minhas feridas, porque nele há bálsamo, nele há mel. Aleluia. E você pode colocar e deve colocar as chagas da sua alma, as que foram abertas na infância, as que foram abertas semana passada, ou ontem, ou hoje. Alguém te feriu, mas o Senhor quer curar, Ele está pronto para curar. Para de viver se remoendo no passado. Pare de viver remoendo as situações que já são apagadas da tua história. Porque se tem uma coisa que viver no Espírito é maravilhoso, é cura. Você cantou isso essa noite. Você cantou isso essa noite e não consegue viver isso. Desculpa o que eu vou falar. Desculpa o que eu vou falar. Isso é hipocrisia. Isso não é adoração. Quando nós cantamos um negócio para Deus que nós não vivemos, somos hipócritas. Nós somos muito cara de pau. Nós precisava fazer que nem aquele político doido da televisão lá, passar óleo de peroba na cara.
Porque nós cantamos essa noite que o Espírito nos cura, mas nós não queremos a cura do Espírito. E essa noite o Espírito está nos esbofeteando, para que nós entendamos e aceitemos que isso vem de Deus, e que Deus quer te curar hoje, em nome de Jesus. Amém? Portanto, você só sai daqui do mesmo jeito se quiser. Porque o Espírito está aqui hoje querendo derramar todo sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. E por fim, o apóstolo Paulo, ele vai falar lá do Salmo 94 sobre a mente do Senhor. A mente de Jesus Cristo. Bom, muito bem. Quando você para e pensa na mente de Jesus, como se processavam as coisas na mente de Jesus, que coisa maravilhosa que deveria ser, ou melhor, o que é, né? Porque Ele é. Amém? Você já parou para pensar nisso? Como que Jesus pensava nas coisas? Uma vez, Demerval, pegaram uma mulher em flagrante adultério. E com aquela mente deles, desse tamaninho, falaram, vamos levar lá para Jesus, vamos ver o que ele fala. E pegaram a mulher, e levaram e botaram na frente de Jesus. E começaram a falar, essa mulher foi pega em flagrante adultério, e a lei de Moisés diz que devemos apedrejá-la, e Jesus ali escrevendo na areia. E nada. O Talmud diz que Jesus, ele estava escrevendo na areia os pecados daquelas pessoas. E aí, ele diz assim que está na Bíblia, quem não tem pecado, atire as primeiras pedras. Ele respondeu na lei, porque a lei também dizia que quem tinha que atirar as primeiras pedras eram as testemunhas oculares. Então vocês estavam buraqueando ela, vocês estavam de olho nela, para saber que ela estava lá em adultério. Atira a primeira pedra, não tem pecado não? Porque há um pecado também de ficar buraqueando as pessoas, que Davi fez, chamado voyeurismo. E aí o que aconteceu? Aqueles que podiam atirar as primeiras pedras, foram os primeiros a largar. Agora ninguém mais tem o direito de fazer isso. A mente de Cristo é fabulosa. Fabulosa. Mas eu quero falar uma coisa. O versículo 16 diz aqui, nós, porém, temos a mente de Cristo. Mas nós pensamos igual a Ele? Pensamos iguais a Ele? Mas nós temos a mente de Cristo. Por que nós não pensamos iguais a Ele? Porque nós estamos extinguindo o Espírito de Deus nas nossas vidas. Nós estamos vivendo feito meninos dentro da igreja, dentro do reino de Deus. Somos infantes no reino de Deus. Por isso que Paulo vai falar, não apagueis o Espírito. Não extinguais o Espírito. Nós só queremos o xabalá, coisa boa. Mas nós não queremos transformações. Nós não queremos que Deus mexa na ferida. Nós não queremos que Deus desentorte o entortado. Nós não queremos, nós só queremos festa. Por isso que o Espírito Santo virou festa dentro da igreja. Não, ele quer te desentortar. Ele quer te curar. Ele quer dar a mente de Cristo para mim e para você. Mente de Cristo, nous no grego, mente. Olha só o que o dicionário grego diz o que é mente de Cristo. Mente. Incluindo igualmente as faculdades de perceber e entender bem, como a habilidade de sentir, de julgar, de determinar. A razão, no sentido mais estreito, como a capacidade para a verdade espiritual, os poderes superiores da alma, a faculdade de perceber as coisas divinas, de reconhecer a bondade e de odiar o mal. Jesus reconhecia a bondade e odiava o mal, aborrecia o mal. Hoje o pastor Roberto citou Provérbios. O princípio da sabedoria é aborrecer o mal, é odiar o mal. Isso é a mente de Cristo. Querido,
ao olhar para mim nessa noite, eu tenho um caminhar muito grande para viver isso aqui. Eu não posso querer orar em línguas estranhas, porque eu ainda tenho muito a caminhar nisso aqui. E você? E você? Eu quero terminar aqui com uma palavra do Salmo 51, Salmo de Davi. Lembra de Davi? O rei Davi? Amém? Lembra de algumas histórias, irmã Vivian, do rei Davi? Lembre de uma para mim, por favor. Que lhe vem à mente. Quando ele vem dançando na frente da arca, né? Aquele saião, Davi dançando na frente da arca, com todas as suas forças. E aí Mical, né, filha de Saul, mulher de Davi, olha da janela e fala assim: você é um devasso mesmo. Ele adorando a Deus e Mical, pau! Deus a fez estéril, né, irmã? Foi, por causa disso. Uma outra história, pastor Gustavo, de Davi. Davi, uma outra história que se lembre. E depois ele é coroado. Quando ele é derrotado, Absalão. Isso, quando Absalão, seu filho aprontou com ele, hein? Leva suas concubinas para a praça, mantém relacionamento sexual com as mulheres de Davi. Davi foge, é amaldiçoado por Simei, e ele vai. E aí Absalão é preso pelos cabelos, numa árvore, numa forquilha. Joabe vai lá e mata ele, e Davi volta e é coroado rei de novo. Golias. Mas tem uma história que todo mundo lembra. Qual? Batseba, o adultério, né? O adultério de Davi. E Davi manda matar Urias, herói de guerra, vizinho de Davi. Davi escreve uma carta para Joabe e põe na mão de Urias. Fala: Urias, leva para Joabe. Urias estava levando a sentença de morte dele próprio para Joabe. Ele morre, Urias morre na batalha. E Deus levanta o profeta Natã. E o profeta Natã vem e lhe fala por parábolas de um senhor que tinha uma cordeirinha. E aquela cordeirinha dormia na cama com ele, bebia na mamadeira. E vem um homem e furta e mata a cordeirinha. E Davi, todo brabo, ele diz: esse homem tem que morrer. E Natã diz assim: este homem é você, Davi. Você fez isso com Urias. Você o mata. Possuiu sua mulher e o matou. E Davi então vai contristar-se, deixa de comer, e ele fica ali se remoendo no seu pecado. E ele vai, e ele começa a ver tudo que ele tinha feito. Imagina um troço desse. Você acha que não há jeito para você? Você acha que não há jeito para você? Davi, ele adulterou com a mulher do seu melhor amigo, do seu escudeiro, mandou matar o seu melhor amigo. E aí então Deus revela o pecado, e o que Davi fez? Se arrepende, abandona o pecado. Nunca mais Davi possui mulher alguma que não seja dele. Mas ele fala uma coisa no versículo 11 do Salmo 51, que ele diz assim: Deus, eu sei que eu errei, em pecado minha mãe me gerou, mas não me expulses da tua presença, e muito menos tires de mim o teu Santo Espírito. Porque Davi aceitava perder a coroa, Davi aceitava perder o dinheiro, mas ele não podia perder o Espírito Santo. Porque se ele perdesse o Espírito Santo, ele estava perdido. Como Saul, quando lhe é retirado o Espírito Santo, ele fica louco. Amigo, irmão, não extinga o Espírito Santo na tua vida. Deus tem
como dar jeito na tua vida, e isso é agora, em nome de Jesus, amém? Dê uma linda salva de palmas ao Eterno e coloque-se em pé, porque Deus vai fazer algo potencialmente maravilhoso na tua vida. Se tu tiveres fé, se arrependeres dos teus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Louvado seja o nome desse Deus, que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Querido, você sabe que aqui na frente, nesse altar, você pode encontrar respostas para a tua vida e cura para a tua alma. Nessa noite eu quero só dizer algo que o Espírito Santo de Deus coloca no meu coração. Querida, querido, te chamei aqui nesse lugar essa noite, porque quero fechar tuas feridas. Vem, vem aqui aos meus pés, porque vou colocar as mãos em ti nessa noite e vou te curar. Sou eu quem te digo, e aqui encontrarás a tua cura, no nome do teu Salvador. Vem, vem, porque é um encontro marcado com o teu Salvador aqui à frente. Foi Ele que te trouxe aqui, minha irmã. Foi Ele que te trouxe aqui essa noite. Lágrimas brotam dos teus olhos. Vem derramá-las aqui no altar do Senhor. Ele vai recolher todas elas. E nessa noite, ao colocar a mão sobre tua vida, você será um novo vaso. Oh, Jesus! Senhor, Tu és o Rei deste povo. E aqui a Tua igreja, ela vem se prostrar diante do Senhor. Porque muito vale, meu Deus, joelhos no chão e coração nas Tuas mãos. Teu povo quebrantado, meu Deus, pelo Teu Espírito, Senhor. Entende, Senhor, que há muita plenitude para se viver ainda. E aqui nós chegamos diante do Senhor, homens, mulheres, jovens, adultos, Senhor, porque nós precisamos do Teu toque nas nossas vidas. Há muitas feridas nas almas dos meus irmãos. Feridas essas, Senhor, que eu entendo que o Senhor pode com todas elas. Pessoas que choram, Senhor, na alma, sem que lhes saiam lágrimas dos olhos. Mas aqui essa noite, Deus, há bálsamo em Gileade. A cura, meu Deus, nos Teus altares. Porque Tu és o dono de cada alma, de cada espírito que aqui está. Tu és o Rei. Toma o lugar que é Teu. Toma o lugar que é Teu. Trata as amarguras, trata as iras, as descrenças. Trata, meu Deus, as tristezas. Essa mulher que o Senhor trouxe aqui essa noite, Deus. Querida, eu tenho uma nova vida para você. Há um maná novo sobre a tua vida sendo derramado nesse momento. Porque eu sou teu Deus e sempre ouvi a tua voz e o teu clamor. E eu te quero. Tu és preciosa para mim. Tu é precioso para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus quer essa noite tocar na tua vida e conduzi-la todos os momentos. O Senhor quer dar a mente dele para você nessa noite. E se você abrir o seu coração, o Senhor vai fazer algo maravilhoso na sua vida. Pai, aqui está o teu povo. Aqui está a nossa fé. Aguardamos o que vem do Senhor. E o Senhor pode derramar. Eu ministro essa noite sobre esse povo, meu Deus, que se reúne de joelhos aqui nesse altar. Eu ministro o derramar do Teu Santo Espírito, Senhor, para que em nome de Jesus, Pai, pela imposição de mãos, o Senhor batize, inteiramente santifique esse povo para a glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Aqui estamos e daqui não arredamos pé da presença desse Deus Todo-Poderoso, amém? O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. João 10:10. O diabo não vai te roubar mais nada.
Ele não vai matar mais nada, Ele não vai destruir mais nada, porque nós vamos viver o que Deus tem para a gente, amém? Vida abundante, em nome do Senhor Jesus. Querido, você só sai daqui do mesmo jeito se quiser, porque o Espírito de Deus esteve à tua disposição, e Ele não nos dá por medida, Ele dá de forma recalcada e transbordante. Lembra quando existiam pipoqueiros na rua? E a gente ia comprar pipoca. Quero uma pipoca de 10. Ele colocava a pipoca. Aí o que ele faz? Ele maceta para caber mais pipoca, né, Claudio Honor? É assim que Deus faz. Transbordante, recalcada, sacudida. É assim o Espírito Santo de Deus na tua vida, meu irmão. Transbordante em nome de Jesus. Meu irmão, vamos incendiar essa terra. Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos dias. Mete fogo na terra, meu irmão, em nome de Jesus. Deus te incendiou essa noite. Que 2018 seja o ano em que você gere tantos filhos e filhas na fé. Em nome de Jesus, amém? Feche teus olhos, curva a tua fronte, espalma as mãos aos céus, porque eu vou dizer assim: Pai eterno e todo-poderoso, digno de glória, de honra, de poder e de majestade, nós cremos no Senhor. O Senhor é nosso e nós somos teus. Tua noiva está sedenta, tua noiva precisa do teu Espírito. Tua noiva, como terra rachada e seca, começa a receber chuvas de bênção, Senhor, que nos descedentem a alma. Em nome de Jesus eu te peço, 2018, Senhor, transborda, sacode, recalca o Espírito dentro de cada um de nós, para que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o inferno tenha medo de nós. Que a tua graça, a tua glória e teu poder sejam derramados sobre as nossas vidas, no nome santo e precioso de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Dá um abraço no teu irmão na tua.